Está começando mais o programa César Maluco na área. Estou com meu irmãozão aqui, da TV Bola Redonda, de Osasco. Meu amigo Douglas, apresentador, irmãozão, palmeirense doente. Guarulhos. Doente, palmeirense, lá de Guarulhos. Palmeirense, mas da TV Guarulhos, né? TV Guarulhos. Foi a bola redonda, TV Guarulhos. Tá, que você Já tinha foi. falado Osasco. TV Osasco. Eu queria dar um abraço a Fernando Mauro, um abraço ao irmão. Fique com Deus, saúde. E tem outro convidado especial. Um dos maiores 10, camisa 10 do futebol mundial. Ademir da Guia. Ademir da Guia, meu irmãozão. Vivi com o Ademir, estou vivendo vai fazer 50 anos que eu vivo com esse homem. Ele está em São Paulo há 55, 56 anos. E hoje ele me deu essa oportunidade de vir fazer uma entrevista aí com o César Maluco. Tem um amigo meu, que não sei se ele é cinegrafista ou Cabo Man, que é santista doente, mas virou corintiano, não sei que time ele torce. Tem olho grande para chuva às vezes, mas tudo bem. É a vida aqui. Mas meu irmãozão, Enéas, um abração, irmãozão. Fique com Deus. Ademir, tudo bem, irmãozinho? Tudo bem, muito bom merecer o seu convite para poder estar aqui hoje à tarde contigo. Nós que fomos companheiros tantos anos lá na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Nós que viemos lá do Rio de Janeiro e chegamos aqui e não voltamos mais. Realmente adoramos a terra que nós vivemos, né? E estou aqui para contar alguma coisa que você queira, alguma coisa da minha carreira. Me conta a tua vida. Lá quando era garoto, você batia a bola em Bangu e começou a nadar, né, Ademir? Exatamente. Você sabe que Bangu, pelo menos na nossa época, era um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro. E como as praias estavam um pouco distantes, para mim, por exemplo, lá em Copacabana levava 40, 50 minutos, a gente tinha que pegar trem. Então, o que acontecia? A gente ia para a piscina. E assim foi. Comecei indo para a piscina, aprendi a nadar e comecei a disputar os campeonatos de natação pelo Bangu. E foi campeão carioca. Campeão carioca de 53. Você já tinha nascido em 53? Ainda não. 53 eu já estava lá, colocando uma medalha no peito. Que beleza. Infelizmente, nós Já começou vencedor, né? Desde menino. Já comecei vencedor, comecei a aprender a saber ganhar, saber perder, que é importante na nossa carreira, né? Orientação do papai, seu Domingo da Guia. Orientação do papai, que foi um dos grandes jogadores que jogou no Bangu, jogou no seu Flamengo. Isso. Jogou no Vasco, jogou no Boca Juniors, jogou no Nacional, jogou no O Corinthians. único jogador que foi campeão por 3 países. Tricampeão em 3 países, Argentina, Brasil e Uruguai. Depois veio... Você tem um tio também que jogou. São vários tios, todo mundo da família jogou. Deixaram só um pouquinho assim de futebol para mim. Eu peguei um pouquinho da técnica do velho Domingos. Isso. E aí, depois vim para São Paulo. Aí é outra história, né? Mas Isso. você sabe que quando eu tinha 15 anos, eu fui para o futebol. Com 15 anos você foi pro futebol. Exatamente. Só aos 15. Aos 15, comecei a treinar lá no Bangu. Quando cheguei no Bangu, o técnico falou assim, mas você é filho do Domingos? Eu falei, sou. Ele falou, então já tá certo, pode voltar. Por isso. Você vai começar a aprender um pouquinho mais aqui como se faz com a bola. E eu aprendi. Verdade. Ninguém aprende, Ademir. Você é humilde demais. É claro. Já nasce com esse você dom. tem que trazer o dom do berço. Isso aí. Feliz é aquele que jogou do teu lado. Eu sou um que sou feliz, cara. Então, eu falo para os meus amigos o seguinte. César, artilheiro nato, né? Se não fosse céu na tua vida... A gente não tinha comprado apartamento, não tinha feito aquelas prestações que a gente fazia. Se você não desse espaço também, né? Aí que tem. É um conjunto, futebol é um conjunto, né? Isso. Futebol é um conjunto, você tem que ter alguém que toque a bola, alguém que saiba aproveitar e fazer os gols.
Tem que ter um bom técnico, como nós tivemos o senhor Oswaldo Brandão, Seu Filpo Nunes, seu Filpo Nunes, seu Moura Moreira, seu Moura Moreira, Fred Solis. Cleita Solis, Isso aí. Geninho, Geninho. Perilo. Fala mais alguns aí. Mário Travalini. Seu Mário Travalini, falecido. Então, foram pessoas que nos ajudaram lá a montar as equipes. Inclusive, o nosso técnico Filpo Nunes, se eu estiver falando muito, você manda eu parar. Não, fica à vontade. Você lembra que o Filpo Nunes, ele tinha a jogada número 1 e a jogada número 2, você lembra? Isso. E o fez a primeira Gildo, número 1 com o Gildo. o Gildo fez o gol mais rápido Do mundo, na época. no Maracanã, 9 segundos. Contra o Vasco. Contra o Vasco. Eu vou parar um pouquinho de falar, porque senão eu começo a falar muita coisa, me entusiasmo, e começo a falar dos gols que eu fiz. Aí, Não, você é o segundo maior artilheiro do Palmeiras, com 152 é gols. verdade, é verdade, é verdade. Mas você, com os 15 anos, você foi jogar no Bangu. Isso. Mas aí é uma outra história, né? Ah, não, a história continua. Claro, continua. Aí fui para lá, jogar no Bangu, joguei 2 anos infantil. Porque acontecia assim, o Bangu era uma equipe pequena, né? O primeiro ano que eu joguei infantil, nós ficamos em 3º lugar. O segundo ano infantil, nós fomos vice-campeão. É no juvenil, Primeiro ano juvenil, nós fomos campeão. campeão, Isso. carioca. Isso. O Flamengo foi lá em Bangu, pensou que ia ganhar da gente. É. Que nada, empatamos na Gávea. Bangu tinha um E bom empatamos. trabalho de base. Muito bom trabalho de base. A fábrica ajudava, né? Ajudava vocês, né? Aí, isso foi em 59. Em 60, o Bangu foi disputar o primeiro campeonato internacional de Nova York. Você não lembra, né? Você era garotinho ainda, Eu não tinha 1960. nada, Emir, eu já tinha uma idade já. Mas vamos dar um tempinho, depois você vai continuar. Depois eu vou contar Não. como nós fomos campeões em Nova York. Isso. Depois eu conto. Então você chama para a gente, Sênio, vai, que você também E faz aí, parte. amigo, Prevent Sênior, por favor. Chegou o grande dia! Prepare a garganta e o seu coração, torcedor brasileiro! É o trio de ouro da Prevent Sênior! Primeiro colchão no Brasil com capa lavável. Seu corpo merece. Estamos de volta com a Ademir da Guia, contando a sua história, o início da sua carreira. Né? E vamos lá, Ademir. Aí em 60 você foi para os Estados Unidos com o Bangu. Então, antes de falar disso, eu na verdade senti falta ali do Leivinha. O Levinha, Poderíamos ser um quarteto, não um isso, porque ele trio, fez né? uma cirurgia na oportunidade e não pôde gravar esse Lá na Prevent Sênior, na né? Prevent Sênior, né? Que cuidou dele, tratou. Manda um abraço pro seu filho, dona Mariazinha, que tá Meu muito cedo. Sidney, dona Mariazinha, um abração. Futuramente, logo, logo, vamos assistir jogos com ele lá no Com camarote da certeza. Prevent, É né? gostoso, né? Muito gostoso. Se come bem. Não, eu não penso na comida. Eu já penso Pensa sim. em torcer. A gente torce muito. Isso. Esse último jogo nós sofremos, né? Sofremos, é. Contra o Atlético Mineiro. Nos Vamos, surpreendeu. vamos até Nova York, senão você esquece. Não, eu acho o seguinte, cheguei lá, eu vi as pessoas falando, eu era um garoto, tinha saído de Bangu, né? Nunca tinha participado de nenhuma escola de inglês e tal. E aí eu vi as pessoas falando e tal, e eu queria comprar uma coisa que eu achei bonito lá na loja, e eu tinha recebido uns dólares, né? Mas não tinha noção, né? E foi complicado eu comprar uns negócios lá em Nova York sem saber o inglês. Hoje a gente tem que falar para a garotada, para que eles na escola aprendam o inglês, que é muito importantíssimo, né? importante. Porque aí quando eles saem do Brasil, eles podem se comunicar. E eu queria comprar lá e
Eu não comprei, acabei não O teu comprando filho nada. já fala inglês, meu neto já fala inglês também. É importante, Com seus garotada. 16 anos para 17, viajou, chegou domingo agora. É importante. Mas, Teu ó, filho foi para Orlando, né, também, né? foi para Orlando, eu estive lá em Orlando. Agora eu estou falando já. How are you? Eu perguntei para um amigo lá, ele não entendeu nada. Mas está certinho, how Tá are you? certo, tá certo. Divino, o que você fala tá certo, cara. Mas, gente- Um dos maiores 10 do mundo, ele e Pelé, cara. Então não pode fazer nada, tem que tomar a benção mesmo. O Palmeiras jamais vai ter um 10 como o Divino, Ademir da Guia. Então, amigo, então eu fico contente de merecer esse convite, estar aqui contando essa história pro pessoal. Aí eu vou ser rápido, porque o Isso. tempo também não é muito curto, longo, né? Aí chegamos lá em Nova York, o Bangu jogou contra a Sampdoria, contra Sporting, contra umas equipes da Suécia, tal, fomos campeões. Quem foi o melhor jogador em campo? Vamos ver se você adivinha. Ademir da Guia. Aê! Isso aí. Ganhei mas ganhei ganhei, sabe o que eu ganhei? Uma coisa estranha, ganhei um envelope, sabe? E estava escrito ali, o melhor jogador do torneio. Olha, coisa linda. Foi muito bonito. E quando eu apalpei assim, né? Pensou que era dinheiro. Não, tinha uns dólares lá dentro. Tinha. E aí todo mundo olhando, eu escondi assim. Aí depois só eu abri sozinho. Não vou nem te contar agora quantos dólares tinha, depois eu te conto. Isso. Mas olha, E muito chegando bom. ao Palmeiras, quanto tempo levou? Agora eu vou me recuperar um pouquinho, beber uma aguinha. Bebe. Depois eu falo do Palmeiras, que é uma história brilhante. Eu já ofereci suco, vocês não querem, só eu tô tomando. Então tá bom. Temos um outro convidado ali. Não, tem, eu sei que depois tem que deixar teu parceiro. É o Depois Douglas eu conto um palmeirense. pouquinho do Palmeiras. Deixa o Douglas falar um pouquinho. Não, porque quando até chegar o Palmeiras, então o Douglas vai falar. Bom. Douglas, você faz uma pergunta para o Ademir, faz. Melhor, Douglas. Sabe por quê, Douglas? É o seguinte, Palmeiras foi uma carreira de 16 anos. Não, eu quero saber depois do Palmeiras como você chegou Eu ao estou Palmeiras. falando pro Qual foi o seu melhor jogo, seu Ademir? maior O jogo melhor jogo que o senhor lembra? que eu lembro. Fala, pô, esse jogo aqui foi sensacional. Jogo inesquecível. Palmeiras e Portuguesa, 11 horas da manhã, 1977, abril de 1977. Olha como a minha memória tá boa. Eu não era bem, nem tá nascido, cara. 77, Pacaembu, e aí fiz 2 gols de manhã, ganhei o rádio. Você lembra que nós ganhávamos o rádio? Motorrádio. Motorrádio. Nesse domingo de manhã que eu fiz 2 gols, ganhei o motorrádio. Campeonato Paulista, é isso? seu Campeonato Ademir? Paulista. O seu Dudu era nosso técnico. Isso. Fomos campeões paulistas de 1976. Depois que o Dudu saiu do Palmeiras, você assumiu o Palmeiras. Que você era assessor do Ademir. Perdão, do Dudu. Não, Não, assumiu 2 jogos, depois você não quis Não, mais. eu foi? estava lá ajudando, queria mais, né? Aí ficou eu e o Fedato, Isso. nós ficamos juntos, mas aí depois contrataram um técnico e nós ficamos lá ajudando. Normalmente eu trabalhei mais nas equipes de infantis, né? Entendi, né? Mas você chegou no Palmeiras em 60 ou 61? 61, agosto de 61. Aí ficou até... Aí fiquei até 77, final de Você 77. chegou lá, garoto, tava o chinesinho jogando. Então, quando eu cheguei, o Palmeiras tinha ganho em 59 aquele campeonato paulista Isso. que foi contra o Santos. Isso, que o Romero que fez o gol. O Romero fez o gol de falta no Pacaembu, 2-1 e tal. E, Contra o Santos sempre era bicho certo, né, Ademir? jogava... Com todo respeito. Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Isso. Era um jogo bom, hein, César? Jogava Foi bom. Julinho. Eu dava muita sorte. Julinho, Américo. Nardo, chinês... Julinho, Américo, Vavá... Acho que Nardo e Chinesinho. É uma coisa assim, mais ou menos, né? Vamos ouvir um pouquinho o presidente Mota? Aí Vamos lá, vamos ouvir o sim. presidente Mota Presidente. da Fê Comerciário. Vamos lá, presidente. O Movimento Sindical Comerciário do Estado de São Paulo está engajado na luta por uma reforma previdenciária que não onere os trabalhadores. Repudiamos a ideia do governo Temer de adotar a idade de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. A medida prejudica quem começa a trabalhar mais cedo e não gera mais recursos à Previdência. Ao lado das centrais sindicais, a Fê Comerciários e os seus 69 sindicatos filiados defendem revisão das isenções previdenciárias para as entidades filantrópicas, alienação de imóveis da Previdência e de outros patrimônios em desuso por meio de leilão, revisão ou fim das desonerações das contribuições previdenciárias
sobre as folhas de pagamento das empresas, melhoria da fiscalização, avaliar a necessidade de criação de um imposto específico com duração determinada para financiamento exclusivo da Previdência e, entre outras medidas emergenciais, defendemos a regulamentação dos bingos e dos jogos de azar, desde que as receitas geradas sejam destinadas à Previdência. Lutamos por uma Previdência digna e humana. Estamos de volta com o Ademir da Guia, esse bate-papo gostoso, contando a sua história. Maravilhoso, né? Um cara, quer dizer, 15 anos, é aí que foi jogar bola. Então, você tinha 15 anos e era nadador e tal, campeão carioca, juvenil. Isso é bacana, a história dele. Vocês, nosso querido assinante que está nos assistindo, não perca quinta-feira, meia-noite e quinta para sexta. Então, vamos ouvir mais um pouco a Ademir da Guia. Então, rapaz, você sabe que eu até estava me esquecendo de uma passagem, né? Em 1961, porque eu cheguei no Palmeiras em agosto, em 1961, o Bangu fez uma excursão, começou em Portugal, acabou lá na Suécia, Oslo, andamos tudo a Europa, né? E você sabe que quando nós fomos jogar contra o Barcelona, um jogo amistoso, claro, né? E jogamos lá, e sabe quem que o Barcelona ficou interessado em comprar o passe de um jogador do Bangu? Vamos ver se você adivinha. Ademir da Guia. Como é que você sabe? Eu sei tudo, cara. Sei tudo da sua vida. O Barcelona queria me comprar. E o centroavante era Evaristo, não era Evaristo? Evaristo já tinha saído. Tinha saído? Exato, mas o Bangu não quis vender. Olha. O Bangu não vendeu o meu passe. Aí depois, quando eu voltei dessa excursão, fomos fazer um jogo em Campinas. Olha como que é o destino, né? Aí joguei contra o Guarani, contra a Ponte, e o Renganeschi era o técnico do Guarani. Ah, só Renga, foi meu treinador do Flamengo. Também. E ele ficou interessado em comprar o meu passe. O Guarani queria comprar o passe e o Bangu não quis vender. Aí o Renganeschi veio para o Palmeiras. Aí o Renganeschi novamente tentou e o Bangu vendeu. Então, o Bangu, você vê como é que foi importante o Bangu na minha vida. É, mais importante foi o Palmeiras que teve essa alegria de contratar você, né? Porque o Bangu, na verdade, me deu a oportunidade de começar e vendeu para o time certo. Vendeu para o time Então, certo. foi mais ou menos isso. E aqui no Palmeiras, nós tivemos a oportunidade de ter grandes equipes, né? Quantos jogos você teve no Palmeiras? Você sabe que eu sou o número 1, né? Número 1. Porque quando na Fórmula 1, quando o cara ganha, ele faz assim, número 1, né? É, número 1 é você. Por eu ser o jogador que jogou 993 jogos 993? nesses 102 anos já, Palmeiras, né? Se você não tivesse parado, você chegaria aos 1.200 gols. 1.200 gols. Mas isso aí é uma outra história que eu não posso contar agora. Isso aí vai ficar para um outro programa. Isso aí. Entendeu? César, eu tenho uma Então, pergunta para o pode senhor, perguntar. Ademir. Nesse tempo todo, o senhor não pensou em ser técnico assim que o senhor parou a carreira, né, encerrou a carreira? Então, O senhor recebeu convite né, de alguns clubes? aconteceu uma coisa difícil de entender, porque na verdade, eu não parei a carreira. Eu não parei com o futebol. Aos 35 anos, eu tive um problema de Respiratório. respiratório, eu operei o nariz, operei aqui, tal, mas eu não parei, entendeu? Aí, o que aconteceu? Como eu fiquei doente, eu fui me tratar, mas melhorei muito, mas não com uma condição de voltar ao futebol profissional. Fiquei 30 anos afastado. 30 anos afastado do esporte. Mas isso é uma outra história que eu vou contar Não, mas se futuramente você tivesse também. na época que tivesse a Prevent Sênior, você já estaria bom rapidamente e voltaria a jogar. Chama a Prevent Sênior. Não tive a oportunidade de merecer estar lá me tratando na Prevent Sênior. Prevent Sênior, aí, nós aí precisamos de vocês. Chegou o grande dia! Prepare a garganta e o seu coração, torcedor brasileiro!
ouro da Prevent Sênior. Primeiro colchão no Brasil com capa lavável. Seu corpo merece. Estamos de volta com César Maluco na área, com Douglas e Ademir da Guia. Ademir, dá um tempinho que você vai terminar de contar a sua história aí. Douglas, me conta o teu programa lá, irmãozinho. Aquele programa lindo, 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 bola redonda. E... Você teve o prazer de... Com Eu certeza. também, eu estive lá, eu estive lá. Você esteve Nós lá. dois, é. Olha a dupla que esteve no programa Bola Redonda, galera. Isso aí. César Maluco e Ademir da Guia. Só, mais nada. Mas né? você não deixa eu falar? Ah, tá. Né? Seu Ademir, não vou nem falar nada. E o programa que dia é? Vamos então, lá. é vamos toda lá. segunda, às 20 horas, na TV Guarulhos, né? Canal 3 da NET, para quem mora em Guarulhos. E pelo site, que é o www.tvguarulhos3.com.br. E o programa já existe há 5 anos já, né? E a gente, graças a Deus, aí tá crescendo a audiência, né? É. Cada dia que passa. E a gente que ama o futebol, a gente está conhecendo vários jogadores, né? Graças a Deus, esse programa tá dando esse privilégio, né? De hoje também. Tá aqui Beleza. com Você tá com o você, Biro, tá com com- o excelente ídolo do Corinthians lá, o Sim, Biro, né? Biro, a Silvia, que fez o programa Silvia, contigo da semana semana passada, passada, né? O Luiz Henriques também. Isso. Está com uma galera boa aí. Sucesso, irmão. Falou? Valeu, Felicidade, obrigado. dá um beijão na mana lá, no irmão, todo mundo. Falou? A irmã dele é maravilhosa, é que toma conta dele, a mais velha. Um beijão, felicidade. Agora, eu queria perguntar ao Ademir da Guia, queria mandar um abraço pro seu Jorge Martins, que é meu vizinho, tem 84 anos, nasceu do lado da minha casa, até hoje, acompanha o programa de César Maluco na área, todas as quinta-feiras, com reprise de meia-noite, de quinta-feira para sexta, e o sábado às 14h30 na TV aberta, né? Esse canal é maravilhoso. Nós temos praticamente 3 milhões, né? De assinantes. Então, isso é uma coisa linda. Isso é uma coisa linda para mim. Ademir, falar com você agora. Dá licença, Douglas, meu irmãozão. Toda. Ô, Ademir, eu queria saber, você fez 993 jogos pelo Palmeiras. Recorde 993 nesses 102 anos de 102 Palmeiras. anos. Você é o segundo maior artilheiro do Palmeiras vivo. Eu sou o primeiro e você é o segundo. Olha, 153 gols. Coisa linda, linda, linda. Mas eu não sou artilheiro, E você eu- sabe. Não, né? mas você... Jogava sempre no meio, você ali tocando a acompanhou. bola para você. Quantas bolas também eu dei para você fazer também? Muitas. Então não, tudo errado. não Tocava faz tudo gracinha, errado. não. Tudo errado? Tudo errado. Quando eu dava a bola para você, era tudo errado. Tudo errado. Ademir, eu praticamente, na minha carreira no Palmeiras, eu tive praticamente 500 torneios e tal, eu tive uns 20 campeonatos. Entre torneios, claro, campeonatos e tal. Nós somos o único, eu, você e Dudu, César Ademir da Guia e Dudu, o único pela mesma camisa, esse manto sagrado do Palmeiras, somos pentacampeão. Únicos 3 jogadores, pentacampeão brasileiro. Eu, Ademir da Guia e Dudu. Em primeiro está o Negão, né? Que é o Pelé, com 6. Ademir, 5 quantos e títulos? 5, né? Eu tenho 5 aqui e 5 paulistas, né? 5 paulista, também, é. 5 nessa mão, E 5 cinco nessa aqui, mão. isso. 5 brasileiro, paulista. E quantos títulos você tem? Eu tive 20. Eu tive 42 títulos. Mas eu joguei muito Ele mais gosta de anos. moralizar, rapaz. Ele é gozado. Não, eu joguei muito mais anos do que você jogou. Mas Tem mais 4 jogos anos. também, né, César? Tem mais jogos. Tem mais jogos também, né, César? Me dediquei mais. Eu não dediquei, não. César, Quantas vezes você foi expulso? Dormi mais cedo. Quantas vezes foi expulso? Expulso. Umas 3 vezes. Armando Márcio, eu falei, Armando Márcio, você tá errado, ele me expulsou. Não fiz nada. Fui expulso, mas não fiz nada. Não é verdade? Você teve um lance Injustamente. que eu sei... Injustamente. Não, teve um lance que eu sei que você discutiu com o Rivelino ali, bate-papo na jogada, Foi e eu vocês não. dois foram expulsos. Não foi eu, não. Até eu Foi tô- com o Robinho. Não, mas teve um com o Riva. Robinho, não. Palmeiras e Aquele River. jogador da Portuguesa, como era o nome dele? Não era Robinho. Qual? Era um centroavante da Portuguesa, agora esqueci o nome dele. Mas não foi... Teia? Não, é outro jogador. Mas é assim, expulsões de reclamar, porque você pode reclamar, né? Sim. Às vezes o árbitro também erra, é uma coisa normal.
Antes de terminar o programa, me diz, Ademir, a situação do Palmeiras hoje. Você acredita que o Palmeiras... Eu acredito que o Palmeiras vai chegar. Não sei se vai ser campeão. Pertinho ali. Você acredita nesse time do Palmeiras? Então, eu vejo assim, o Palmeiras, com essa saída dos titulares, ele vai sofrer um pouco. Enfraquecer um pouco. Vai enfraquecer um pouco, vai sofrer um pouquinho até acertar. Mas a gente acredita. E vamos estar lá junto no camarote da Prevent Senior. Com certeza. Não é verdade? O seu Cid está lá assistindo com a gente. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. E quando você precisar, tem coisas que eu Ele ainda estou está terminando guardando. o programa, se eu terminar o programa, ele quer mandar no programa. Brincadeira, rapaz. Não Vai. é que na verdade é assim, tenho coisas que eu estou guardando para o próximo programa. que Então eu você vai vir falei trabalhar hoje. comigo agora. Programa do César Maluco e Ademir da Guia. Aí sim, Programa Prevent legal. Senior, queremos. Douglas, um abração, sucesso. Obrigado. A sua despedida, irmão. Queria Manda um abraço pra todo mundo de mandar Guarulhos, pra abraço família, pra todo mundo, né? mundo que tá assistindo o César Maluco na área. E aquela pizza gostosa também, dá um abraço lá. Pizza boa, né? Da galera Ademir levou da 2 Pizza- pra casa. É, você viu? E tem meu Facebook lá, né? Diz aí. Douglas Nicoletti, né? E eu tenho a página também do programa Bola Redonda. Você pode entrar na página e curtir. E curtir minha página pessoal, Douglas Nicoletti, apresentador. E para quem quiser aí também, quiser patrocinar o programa Bola Redonda aí também, tem meu contato aí também, ó, que tá no seu vídeo aí embaixo aí, ó. A gente tá precisando de uma galera para dar uma força no programa Bola Redonda aí, tá certo? Obrigado, irmão. Fica com Deus. Ademir, a sua despedida aí. Obrigado, amigos. Olha, desculpa alguma coisa, algumas vezes a gente fica entusiasmado, porque o César, sempre jogamos junto, então somos amigos de muitos anos. Irmão. Mas foi muito bom estar com vocês. Obrigado. Sueli, um abraço, né? Esse garotão que você tem em casa aí. Ademirzinho, um abraço. Um abraço na noiva aí, todo mundo. Fique com Deus, Dona Mariazinha, um abraço, seu Sidney. Fique com Deus, saúde para as crianças aí. Fique com Deus e até a próxima. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.